Olá a todos, eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje para poder tratar de um assunto que é muito importante a gente estar abordando aqui, que diz respeito ao descaso do nosso governo para com o nosso país e o nosso povo, que o elegeu e o botou lá, mas esse tratamento que fica tendo com os países vizinhos, hermanos, que compactuam das mesmas ideologias fracassadas, não é? Enquanto a gente fica aqui à mercê desse desgoverno que nós estamos tendo aí. Recentemente aconteceu um fato histórico. O Brasil inaugurou no governo Dilma, nesses quase 4 anos de governo Dilma, uma de suas maiores obras já realizadas. Incrível isso, não? Seria ótimo dar essa notícia se isso tivesse sido feito dentro do nosso país, para beneficiar a nossa população. Mas não. Foram gastos milhões e milhões de dólares dos cofres públicos do Brasil, dinheiro que era para ser revestido para o povo brasileiro, na construção de um megaporto que foi inaugurada a primeira fase agora em Cuba, aquele paizinho fudido chamado Cuba, que a única coisa que tem lá atualmente de bonito é só a beleza natural de toda a sua costa, que lá é uma ilha. Fora isso, Cuba é um país fudido, assim como dezenas de outros pequenos países africanos, aonde a população passa fome, vive debaixo de ditaduras ferrenhas, vivem uma vida desgraçada na mão desses ditadores. Cuba é igualzinho. Na África é pior. Cuba ainda está um pouco melhor, porque na África a ditadura é mais ferrenha. Em Cuba usa-se o tão fracassado sistema comunista, socialista, que nunca funcionou e nunca vai funcionar. Tanto é que a China, ela tem um pseudo-socialismo. Ela é um país comunista. Ela comanda o seu povo com punho de ferro, em cima de um sistema ditatorial que já vem há muitas décadas. Vem desde a era do Mao Tse Tung, que é o grande mártir contemporâneo da China. Então, pessoal, Cuba é um país fudido, mas a nossa presidenta foi lá em Cuba lançar uma das maiores obras do seu governo, um porto. Enquanto isso, o Porto de Santos, em São Paulo, que é o maior da América Latina, pelo menos ainda tem esse título, não é? Tá lá, sucateado, precisando de expansão, precisando de melhorias. As vias de acesso ao porto estão uma merda. Direto apareceu aí, ao longo do ano de 2013, reportagens na televisão, nos jornais, na web, falando da drástica situação em que se encontram os portos brasileiros.
A malha ferroviária está sucateada. Se transporta bem menos carga por malha ferroviária do que em países desenvolvidos. Se transporta mais por rodovia. As rodovias estão uma merda. Os acessos aos portos estão uma decadência. E isso impacta no país como um todo. Isso impacta na cadeia produtiva. Mas o governo pega dinheiro do povo brasileiro e constrói um megaporto. Em Cuba. Naquele paizinho fudido. Ali localizado no Caribe. Não bastasse isso, a nossa presidenta Dilma fez a gentileza, a boa ação do seu governo de adotar a política do perdão. Perdão de dívida. E foi perdoar paisezinhos fudidos na África, que vivem debaixo de uma ditadura ferrenha, onde a maioria da sua população vive uma vida desgraçada. Perdoou a dívida. Dívida de bilhões que eles tinham com a gente. Simplesmente, a senhora presidenta adotou a política do perdão. Meu filho, eu te perdoo. Enquanto isso, quem depende do sistema público de saúde no país morre na fila sem atendimento adequado. Quem depende de transporte público nesse país sofre todo santo dia nas principais capitais e cidades brasileiras. Quem depende de transporte nesse país tem poucas opções. Ou você viaja de ônibus e paga caro, ou você viaja de avião e paga caro. Porém, não tem aeroporto suficiente. Não tem situação decente nos aeroportos. As estradas estão horríveis, como eu já falei. Então viajar de ônibus é um risco na maioria dos estados. Não tem trem. Não se investiu em ferrovia. Falou-se tanto na Transnordestina. Está lá, aos trancos e barrancos. E boa parte utilizando malha velha da antiga rede ferroviária federal. Principalmente na região do Ceará. Com locomotivas velhas, de mais de 40 anos. Transportando pouquíssima carga. Quando falo pouquíssima, falo no quesito de variedade de carga. É petróleo, minério e grãos. E só. E olhe lá. A ferrovia Norte-Sul, quase chegando em Anápolis, depois de mais de 20 anos sendo construída aos trancos e barrancos, teve suas obras completamente paralisadas. Alguém descobriu irregularidades e simplesmente o governo resolveu parar de gastar dinheiro com isso. Para quê? Eu vou gastar dinheiro com aquilo que me interessa. E obviamente, vendo a nossa presidenta lançando mega obra em Cuba,
a gente tem a clara resposta de que o povo brasileiro que se foda. Não é interesse do governo federal investir no Brasil, apenas surrupiar tudo que ele tem a oferecer. Ou seja, surrupiar dinheiro dos pobres coitados, surrupiar os recursos naturais que ainda nós temos em abundância. E só. Não vão fazer investimento em nada. Pra quê? Pra que eu vou investir nesse país? Um país de tolos. Mas se a população não se rebelar totalmente, não entrar em total crise contra mim e o meu governo, o que eu faço? Vendi tanto um país de maravilhas lá fora. O meu companheiro antecessor vendeu um país de conto de fadas lá fora tão bem, mas tão bem, que eu consegui convencer que nós temos condições de realizar grandes eventos esportivos aqui dentro. Como eles acontecem em períodos eleitoreiros, eu desvio o foco do povo, eu calo o povo, eu consigo arrumar uma forma de quietar o povo e tá tudo certo. Vamos ter Copa do Mundo agora, há poucos meses. Tem estádio que nem ainda ficou pronto, como o de Curitiba. Vejam só, uma cidade modelo em 92, que recebeu o título de cidade modelo pela ONU. Servia de referência para outras grandes cidades no mundo. Foi inclusive referência para a capital da Colômbia, Bogotá. Que hoje, graças aos investimentos dos governos em melhorar a imagem da Colômbia, está muito mais bem vista lá fora. E está melhor do que Curitiba. Curitiba, de todas as obras que foram propostas e previstas e ditas e faladas e etc e tal para a Copa de 2014, ainda em 2009, não vai ter 70% das obras realizadas. O estádio está atrasado. Obras de infraestrutura vão ser mínimas. Não haverá investimento em nada mais. Todos os outros projetos vão ficar esquecidos com o passar da Copa. Afinal, não conseguiram fazer basicamente nada. A capital da República desse país de dimensões continentais vive uma época jamais vista ao longo dos seus mais de 53 anos. Nós temos estádio que não serve para quase nada. Afinal de contas, futebol nunca foi um forte do Distrito Federal. Não porque não se tenha bons times ou jogadores, não. Nunca foi um forte. Nunca teve um investimento adequado no campeonato local para que ele tivesse força e representatividade. Não teve. Nunca teve. Tanto que pouquíssimas vezes nós tivemos algum time que representasse o Distrito Federal em campeonatos nacionais de grande porte, como Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.
pouquíssimas vezes. Para que um estádio que custou milhões e milhões, enquanto bem próximo a esse estádio temos 2 grandes hospitais públicos que já foram referência e hoje a única referência que eles passam é negativa. Estão superlotados, com problemas, sucateados e sem investimento. O hospital de base recebeu e acomodou o primeiro presidente pós-ditadura. Tancredo de Almeida Neves. Inclusive, depois que ele assumiu, ele veio a óbito. Era lá que ele estava tratando, porque tinha os melhores médicos da região, do hospital de base, hospital público, de renome na década de 80 e décadas anteriores. E depois que ele foi dado a óbito, com medo de que essa notícia pudesse reverter o processo democrático conseguido com muita luta, eles seguraram lá, mantiveram lá o corpo do presidente. Hoje, nenhum presidente, nenhum político trata no hospital de base. Quem depende no hospital público é o pobre coitado, que não tem condições de depender de rede privada. Bem perto desse imenso estádio que para nada serve. Para uma cidade, para uma região que nem Brasília, o Mané Garrincha, da forma como existia, era suficiente. Tínhamos o estádio Pelezão, atrás do Parque Shopping. Depois de décadas, de muito tempo abandonado, foi demolido para virar empreendimento imobiliário. Era um estádio que poderia ter sido reformado, poderia servir tranquilamente para esse tipo de evento. Porque nós não temos tradição, força no futebol. Exemplo, o estádio do Gama. Um puta do estádio. Pra praticamente nada serve. Tá lá, um elefante branco. Aí você vê, o governo está lançando megas obras em Cuba, com o nosso dinheiro. E a gente aqui sofrendo. A gente aqui passando por situação desgraçada. A situação em Brasília, capital da República, aonde reside a senhora presidenta, chegou a níveis alarmantes no quesito de segurança. Tá morrendo gente adoidado aqui, não tem policiamento. A polícia tá fazendo a operação Tartaruga, não tem comando, não tem rédeas. Olhem aqui o que saiu no G1. Só esse mês. Isso é uma vergonha.
Mas a presidenta está lançando mega obra em Cuba. Está aqui o megaporto lançado em Cuba. É um absurdo. Nós não podemos permitir que continuem surrupiando com o povo brasileiro desse jeito. Esse ano é um ano decisivo. E não é saindo pra rua, botando fogo em ônibus, depredando o patrimônio alheio que a gente vai conseguir resolver o problema. Mas nós temos que fazer força para arrancar esse político daí. Que isso é uma vergonha. Sendo Vitória ou não, porque os motivos ainda estão um pouco obscuros, mas eu vou investigar. O então governador do Distrito Federal, que passa por esse momento de crise ferrenha, pediu pinico e não vai disputar a reeleição. A priori não teremos petistas disputando o governo do Distrito Federal. Seria isso um sinal dos tempos de que ainda temos chance de mudar esse país. Por enquanto fica sem resposta. Mas uma coisa é certa. É oficial, ele desistiu. Gente, nós precisamos nos unir esse ano. E ao invés de sairmos às ruas, devemos votar com consciência. Votar direito. Nós temos que tirar esse povo do poder. Nós colocamos, nós tiramos. E precisamos com urgência. Não dá mais para a gente compactuar com isso. Inflação voltou. A vida do cidadão não está fácil. Eu que o diga. Mas nós precisamos tirar esses governos daí. Precisamos tirar esses políticos daí. E a única forma da gente fazer isso não é indo pra rua fazer baderna. Não é ir pra rua tocar o terror na Copa. Não. Mas continuar mostrando a decadência que nós vivemos, a realidade que nós vivemos, colocar isso para o mundo. Hoje temos a tecnologia ao nosso favor. Então temos que mostrar a decadência que nós vivemos. E no segundo semestre de 2014 não dar corda para esses corjas que aí estão. Votem direito. Façam valer a única coisa, a única arma que a gente tem para poder mudar esse país. Porque do jeito que está, não dá. Não dá mais para continuar do jeito que está. Com o governo lançando mega obra de mais de 1 bilhão em Cuba, enquanto a gente está aqui fudido, passando dificuldade, sofrendo para ter atendimento público. Pela mãe do guarda. Pela mãe do guarda. Sem contar que esse ano ainda vão abrir mais uma tonelada de vaga no poder público. É mais dinheiro do contribuinte que vai pro ralo. Porque melhorar atendimento que é bom, ninguém melhora. É uma merda isso. É uma merda sem tamanho. Daqui a pouco, esse país nosso vai ser taxado, sabe do quê?
de república da malandragem, que tem uma máquina pública pra lá de entupida, pra lá de lotada, e com um sistema privado decadente, porque não haverá investimento suficiente, mas imposto continua lá, alto, nas alturas, porque tem que sustentar essa máquina pública inchada. Enquanto isso, na capital da República, capital do país, olha a situação desgraçada que a sociedade está vivendo. Assalto, homicídio, à torta direita. Cadê a polícia? Sei lá. Temos a polícia mais bem paga desse país, uma das bem equipadas, das mais bem equipadas. Isso é fato. Cadê? Não tem comando. Nós precisamos mudar essa realidade e acabar com isso. E é já. É já, não é para ontem, é para ontem. Não é para amanhã e depois, é para já, para ontem. Nós temos que acabar com isso. Senão nós vamos pro buraco. Cada vez mais pro buraco. E depois que a gente voltar a ter tempos austeros, como nós tínhamos há bem pouco tempo, são 20 e poucos anos, são 18 anos, 20 e poucos anos. Que a gente tem uma vida sossegada. Antes disso, a gente vivia tempos austeros. Depois que a gente voltar, vocês vão sentir na pele a desgraça que é. Aí não adianta. Porque para poder voltar de novo ao que era, leva tempo. E se for instaurada uma nova ditadura nesse país, como é o que está acontecendo, o que está perigando acontecer, nós virarmos uma Cuba 2, uma Venezuela 2, não queiram pagar para ver. Não queiram. Deixem de ser hipócritas e achar que está tudo bem. Deixem de fazer papel de imbecil. Para com isso. Aproveita a tecnologia, a facilidade de informação e procure entender um pouco mais do que está acontecendo. Não sejam hipócritas. E para finalizar esse vídeo, que eu sei que ficou longo, vou soltar aqui a marchinha de carnaval, que vai ser o hit desse carnaval nosso aí nesse ano de 2014. Ouçam aí. No Brasil ela não lança Porto, mas Dilma em Cuba lança, Dilma em Cuba lança Porto. No Brasil ela não lança Porto, mas Dilma em Cuba lança, Dilma em Cuba lança Porto. A transposição ainda não ocorreu, o paciente sem leito já morreu. O metrô tá muito atrasado, o Brasil ainda não está educado. Avião não tem onde pousar, Petrobras naufragou no mar. O PT quer enganar o freguês com a Copa do Mundo pra inglês. No Brasil ela não lança Porto, mas Dilma em Cuba lança, Dilma em Cuba lança Porto. No Brasil ela não lança Porto, mas Dilma em Cuba lança, Dilma em Cuba lança Porto.